Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida nessa sexta-feira, nesse dia 31 de outubro e nesse 19º elo da nossa campanha. O teu milagre vai virar notícia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já chega se inscrevendo, já chega acionando o botão das notificações, porque todo dia eu estou aqui às 6 da manhã, no Bom Dia Espírito Santo, e ao meio-dia, no grande clamor do cruzar dos ponteiros. Olha, ontem eu comecei a ministrar uma palavra aqui no canal, antes da oração, e nós falamos do livro de Daniel, capítulo 6, até o versículo 10. E hoje eu vou continuar essa passagem aqui, porque estamos na campanha O Teu Milagre Vai Virar Notícia. E aquilo que Daniel fez no secreto provocou um milagre na vida dele, que até hoje estamos falando sobre isso. Até hoje a notícia do milagre continua se espalhando. E pessoas que ainda nem nasceram vão nascer, vão crescer e vão ouvir a história de Daniel. Bem, como eu parei ontem no versículo 10, eu vou ler novamente o versículo 10 para que você entenda. Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai entender. Se você não assistiu, volta aí, assiste o vídeo que eu postei ontem às 6 da manhã, para que você possa entender essa palavra, porque ela é muito forte. Bem, versículo 10, capítulo 6 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Veja bem, 3 vezes por dia, ele ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Olha só que interessante. Se levantaram contra ele. Se levantaram contra Daniel, a princípio tentando achar algum erro nele, achar algum pecado, achar alguma falha, achar alguma desonestidade, achar algum crime para que pudessem acusar ele por inveja. É por isso que a Bíblia diz que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Uma pessoa que tem inveja da outra é como se os ossos dessa pessoa estivessem podres. Essa pessoa, ela respira a vida do outro. Ela acorda pensando no outro, ela dorme pensando no outro, ela tenta fazer de alguma forma para poder parar ela. Só que ninguém pode parar aquele que Deus está empurrando. Ninguém pode conseguir enterrar aquele que Deus já colocou em um lugar de destaque. Agora eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer uma coisa. Se você não quer ser caluniado, se você não quer ser acusado, se você não quer que as pessoas se levantem contra você, então não se destaque. Prego que se destaca toma martelada. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. As pessoas só tacam pedra em árvores que dão fruto. Então, quando Daniel começou a se destacar, e o rei falou, não, vou colocar ele como chefe dos outros. Aí começou o problema. Enquanto ele estava ali igual a todo mundo, né, talvez no seu local de trabalho, quando o seu chefe, ele vê que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa pontual, que você é uma pessoa assídua, que você é uma pessoa responsável, e ele for querer te dar um cargo de liderança, aí começa a inveja. Enquanto você estava lá no teu cantinho, ninguém mexia contigo, ninguém mexia com você, mas na hora que você começa a se destacar, aí as pessoas já começam a querer se levantar contra a sua vida. As pessoas já começam a querer te parar, começam a querer impedir o plano de Deus na tua vida, mas ninguém vai conseguir. Porém, se prepara para crítica. Crítica vai ter, perseguição vai ter. E quando Daniel começou a ser perseguido, ao invés dele ir lá no rei, tirar satisfação, tentar se justificar, não. Ele foi para o quarto, aonde ele agradecia sempre a Deus, e ele foi pedir ajuda ao Senhor. Vamos lá. Versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do tal decreto real. Tu não publicaste um decreto
ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o Senhor, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Olha aqui. Deixa eu botar aqui para você. Então, quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Meu Deus do céu, né? Então, o rei tinha lançado um decreto, ele não podia voltar atrás, ele não podia mostrar fraqueza, ele não podia simplesmente, só por causa de Daniel, mudar aquilo que ele tinha decretado, a não ser que acontecesse um milagre grande, um sinal grande. Existem coisas que vão acontecer na tua vida, Deus vai quebrar alguns protocolos, tá? Porque Deus quebra protocolos, Deus só não quebra princípios, mas protocolos, decretos, Deus quebra. Alguns decretos, alguns protocolos serão quebrados. Por quê? Por causa da tua oração, por causa da tua entrega, por causa do teu compromisso com o teu Deus. Deus aqui iria intervir nessa situação. Trouxeram Daniel, colocaram Daniel na frente do rei e o rei lançou uma palavra. E o rei gostava de Daniel. Ele lançou uma palavra: que o teu Deus, a quem você serve, te livre da cova dos leões. Vamos lá? Então o rei deu ordens e lhes trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente te livre. Taparam a cova com uma pedra, quer dizer, fizeram uma pedra de porta para a cova. Tacaram uma pedra na porta da cova. E o rei selou com o seu anel de selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Imagina isso. Trouxeram Daniel, colocaram Daniel na cova junto com leões famintos, que não comiam há dias. A ordem natural das coisas daquele momento era os leões devorarem Daniel. O que Daniel fez com os leões dentro da cova, a gente não vai saber. A Bíblia não fala. O que Daniel falou com Deus dentro da cova dos leões, a gente não vai saber. Foi uma oração que foi feita no secreto. Eu já preguei essa passagem e eu preguei brincando, dizendo que Daniel evangelizou os leões. Mas como assim Daniel evangelizou? Sim, ensinou até eles a fazer jejum. Daniel botou os leões para fazer jejum. Eu imagino que Daniel passou a noite toda lá, deitado no meio dos leões, talvez com a cabeça escorada em cima de um leão, talvez abraçado com um leão. A gente não sabe o que aconteceu ali no secreto. Agora, uma coisa a gente sabe:
de manhã, quando o rei Dário foi até lá, e ele falou com aflição: será que o teu Deus te livrou dessa, Daniel? E Daniel, lá de dentro da cova: ó rei, vive para sempre. Deus deu um grande livramento para Daniel. Por quê? Porque ele orava ao Senhor 3 vezes por dia no seu quarto, sem ninguém ver. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente às vistas de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, nenhum arranhão, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram, todos os seus ossos. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações. Olha aí, ó, o milagre virando notícia. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: estou editando um decreto para que em todos os domínios dos impérios os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Todo mundo vai ter que render graças ao teu Deus, porque Ele está te dando livramento, por causa dessa campanha, por causa do teu jejum, por causa da oração que você está fazendo no secreto. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, iniciamos agora, meu Pai, nessa oração das 6 horas da manhã, esse propósito de jejum, que vai até o meio-dia. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, assim, meu Pai, como Daniel orava, assim, meu Pai, como Daniel jejuava, assim, meu Pai, como Daniel te buscava e recebeu o seu milagre, e o seu milagre virou notícia, faça isso acontecer também na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, recebe a nossa oração no silêncio, recebe a nossa oração no secreto, mas exalta a nossa vida publicamente. Se Deus, que todos vejam e creiam que somente Tu és Deus, e só o Senhor tem poder de livrar da cova dos leões, da fornalha 7 vezes acesa. Só o Senhor tem poder de livrar da morte, do laço do passarinheiro e do vale da sombra da morte. No nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Iniciamos agora o nosso jejum, que vai até meio-dia. Estaremos em propósito. E quando for meio-dia, eu estarei aqui dando encerramento. Olha, só faltam 2 dias para o final da nossa campanha. Só falta sábado e domingo. Segunda-feira, iniciamos a poderosa campanha Pais de Joelhos, Filhos de Pé. Enquanto você estiver de joelhos, Deus vai estar dando livramento para a sua casa e para a sua família, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica comigo, porque juntos nós sempre seremos mais fortes. Se você crê, escreva aqui embaixo nos comentários: Pastor Fábio, juntos sempre seremos mais fortes. Que Deus te abençoe e até o meio-dia.